Saudação de acordo ao fuso horário. Queremos saudar os nossos queridos irmãos na graça de nosso amado Senhor Jesus. Que a bênção venha estar conosco todos os dias até a consumação de todos os séculos. Foi difícil de podermos voltar a estudar a palavra de Deus, mas o Senhor nos concedeu mais um privilégio, mais uma oportunidade, e é para louvar e engrandecer o nome do nosso Deus. E agradecer a Deus por também cuidar do meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido papá, minha querida mamãe, por estar ainda de saúde e viva para poder mais uma vez ouvir a palavra de Deus. Havíamos prometido que estaríamos dando continuidade ao estudo sobre o grande conflito. E hoje, de uma maneira mais prática, nós estaremos a aprender na vida de Jesus como, afinal de contas, devemos vencer as batalhas e as provações que nós passamos. Quando fizemos uma revisão básica, estudamos o livro de Ezequiel capítulo 28 e Isaías capítulo 14 e Apocalipse capítulo 12, nós conseguimos compreender que o mal teve origem no céu e no coração de Lúcifer, criado perfeito, e depois desencadeou-se também aqui na terra. Nossos pais contribuíram, nesse caso, ao cederem à sua vontade, ao cederem, ao fazerem escolha de poder não mais confiar em Deus e confiar, nesse caso, no arqui-enganador. Entregaram o mundo nas mãos desse mesmo arqui-enganador e, como consequência do pecado, hoje todos nós estamos aqui sofrendo e padecendo. Mas nós conseguimos ver que Deus não deixou o mundo assim. Por essa razão Ele enviou o seu Filho unigênito para poder padecer em nosso lugar e então nos conceder a salvação. Ao estudarmos o livro de Mateus capítulo 4, nos versículo 11, nós encontramos então uma última palavra, né? Diz assim a palavra de Deus: então o diabo o deixa, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Queridos irmãos, o contexto deste texto encontramos, nesse caso, no capítulo 4, no versículo 1, que diz que então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E nós conseguimos encontrar nessa história que Jesus, ele jejuou, ele também passou 40 dias sem poder colocar nada no seu organismo. E passou por muita fome, mas isso ele fazia porque ele queria isolar-se, ele queria ficar só para levar em consideração a obra que ele poderia fazer em prol da salvação da humanidade. Significa que em prol da minha salvação e em prol da tua salvação, Jesus, ele decidiu isolar-se e passar 40 dias e 40 noites no deserto sem poder colocar nada e simplesmente orando, né, e vigiando e também jejuando. Por 40 dias no deserto, Jesus foi tentado por Satanás. As tentações que Jesus passou lá no deserto são as mesmas tentações que hoje também nós passamos nos nossos dias a dias. Por essa razão é que, se levarmos em consideração as tentações que o nosso amado Senhor Jesus passou e venceu, nós temos o antídoto e temos o caminho que nos fará também vencer das várias tentações que nós temos passado. De lembrar que Jesus foi tentado na questão do apetite, tal como o nosso querido Adão. Jesus foi tentado também sobre a presunção, na questão da adoração. E Jesus também foi tentado na questão de poder, nesse caso, entregar a sua lealdade a Satanás. Por que razão Jesus foi então para o deserto? Queridos irmãos, Jesus foi para o deserto para estar sozinho, tal como nós frisamos aqui, a fim de considerar a sua missão e obra por meio de jejum e oração. Ele se devia fortalecer e para a sanguenta vereda que ele tinha, nesse caso, que cumprir. Jesus Cristo, ele sabia o caminho que ele poderia trilhar. E ele viu que não tinha outros mecanismos, outro método, a não ser por meio da oração e por meio do jejum, para ele poder fortalecer a sua vida e assim vencer as tentações na qual ele foi assaltado. Não sem obstáculo devia o comandante celestial conquistar a humanidade para seu reino. A obra de salvação, queridos irmãos, não foi sem obstáculo. Quer dizer,
houve e há até agora muitos obstáculos. E nós temos que levar isso em consideração. Satanás veio e viu que ou venceria ou seria vencido. Por essa razão é que quando Jesus foi para o deserto, então o inimigo, sabendo que ele lá estava sozinho e que estava, nesse caso, simplesmente a ser observado pelo Pai, mas não seria ajudado pelo Pai, porque Jesus tinha que enfrentar isso sozinho, ele decidiu ir para lá, porque sabia que Jesus estava fraco, estava na natureza carnal. Não delegou ninguém este trabalho. Ele mesmo, nesse caso Satanás, se deu o trabalho de perseguir a Jesus, pois conhecia quem Jesus foi lá no céu e conhecia a glória que circundava o nosso amado Senhor Jesus. Então temos que entender bem, queridos irmãos, Satanás ele entendeu que essa obra é muito, mas muito especial para ele poder delegar outros anjos para poderem tentar Jesus. Foi mesmo ele quem conduziu esta mesma obra de tentação e não delegou para ninguém. Por isso é muito, muito conflituoso. Muitos aqui não consideram esse conflito entre Cristo e Satanás como tendo relação especial com a sua própria vida. Pouco interesse tem para eles, mas esta luta reflete nos domínios de cada coração. A luta que Jesus passou no deserto reflete-se nos domínios de cada coração. Significa que as lutas que Jesus passou, a aprovação que ele passou, as tentações que ele passou, são as mesmas que hoje também eu tenho passado. São as mesmas que você, meu querido irmão, que você, minha querida irmã, também tem passado. E nós devemos levar isso em muita consideração. Nós não podemos unicamente olhar para Jesus e ver que ele é um super-herói que passou isso numa boa. Não. Nós devemos olhar isso com muito detalhe, pois aí tem a chave do nosso sucesso. Ninguém abandona jamais as fileiras do mal para o serviço de Deus sem enfrentar os assaltos de Satanás. Talvez você és uma daquelas pessoas que já tentou sair do reino das trevas, já tentou sair do mundo da fornicação, do mundo da pornografia, do mundo da prostituição, do mundo do adultério, do mundo dos vícios, do mundo da dependência alcoólica, do mundo das drogas. Talvez você é alguém que já tentou fazer isso e uma vez você já aceitaste Cristo Jesus na sua vida, uma vez você já se entregou a Ele, uma vez você já frequentou a igreja, você já fez isso durante muito tempo. Mas chegou um momento em que você viu que as coisas do passado ainda te acompanhavam, que as coisas do passado vinham com mais intensidade, e você viu que estavas fraco e não conseguiste e caíste. Por que isso aconteceu? Porque ninguém abandona, entenda isso, Satanás não deixa ninguém ir para o reino celestial ou para o reino de Cristo Jesus sem obstáculo. Não é fácil sair do reino das trevas para o reino da luz, querido irmão. Por essa razão é que a obra que Jesus veio a fazer é uma obra muito, mas muito grande. Uma obra, mas muito espiritual. E as sedutoras sugestões que Cristo, nesse caso, resistiu lá no deserto, foram as mesmas que tão difícil achamos de vencer. As mesmas sugestões, as mesmas ideias, as mesmas seduções, as mesmas paixões, os mesmos apetites, as mesmas prevaricações, são todas elas, nesse caso, que nós não conseguimos vencer. Aquelas que Cristo Jesus conseguiu vencer, são as que nós não conseguimos vencer. Então, por que é tão difícil vencer as tentações? Por que nós não conseguimos vencer as tentações? Por que razão é tão difícil sair de um vício? Por que razão é tão difícil deixar de dar o dízimo? Ou então não continuar a dar o dízimo? Ou então nos alimentarmos da oferta? Por que é tão difícil nós sermos boas pessoas, ajudarmos alguém? Por que é tão difícil? Por quê? Por que nós não conseguimos vencer as tentações? Por termos um caráter fraco e deficiente, moldado segundo o mundo mal, nos é difícil fazer o bem sendo ensinados a fazer o mal. Em Gálatas capítulo 5, versículo 17, nós conseguimos encontrar uma palavra muito maravilhosa para nós. Gálatas capítulo 5, verso 17. Permita-me abrir aqui a palavra do Senhor para entendermos
melhor o que o Senhor vem falar para nós. Gálatas capítulo 5, versículo 17. A palavra de Deus diz o seguinte. Diz assim a palavra de Deus: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais as coisas que quereis. Quem cobiça contra a carne e quem cobiça contra o Espírito? A carne cobiça contra o Espírito e o Espírito cobiça contra a carne, para que não possamos fazer aquilo que nós queremos. Há uma luta entre duas naturezas em nós. Há um conflito na nossa mente. Há um conflito no nosso interior. E nós precisamos de compreender isso. Isso é algo de muita importância. Cristo suportou a prova quanto ao apetite. Nós conseguimos ver que nesses últimos dias tem sido muito difícil de controlarmos o nosso apetite. Como por exemplo, nós comemos não porque temos necessidade de comer, mas porque sentimos desejos e vontade de poder comer. Por essa razão é que a gente não leva muito em consideração o que a gente coloca no nosso corpo. Como por exemplo, colocamos alimentos químicos que vêm mais deteriorar nesse caso o nosso corpo, vêm estragar nesse caso a nossa mente. Colocamos alimentos menos saudáveis, colocamos alimentos processados e em vez de a gente colocar nesse caso alimentos saudáveis, alimentos que o Senhor nos recomenda, pelo contrário, nós unicamente colocamos coisas no nosso organismo que vêm trazer um péssimo sangue e também trazer doenças ao nosso corpo. O Senhor suportou também o amor do mundo. Naquela altura nós conseguimos ver que também a vaidade já pairava. E Jesus suportou o amor do mundo, porque nós não somos pessoas que devemos amar o mundo, nem as coisas que estão no mundo. Jesus também suportou a ostentação. Jesus não foi uma pessoa que ostentava os seus milagres, não foi uma pessoa que ostentava o cargo dele nos céus, não foi uma pessoa que ostentava a sua vida. Pelo contrário, ele era uma pessoa muito, mas muito humilde. E Jesus também suportou a presunção. Então foram essas as tentações que derrotaram Adão e Eva. E somos vencidos da mesma maneira. E isso é uma realidade. Gálatas capítulo 5, versículo 24. A palavra de Deus diz o seguinte: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Os que são de Cristo. Aí vem o conselho. Nós devemos crucificar a carne. Devemos crucificar estes desejos que nós temos, que nós não conseguimos vencer. Só assim é que nós conseguiremos, nesse caso, ter vitória sobre os pecados. Que diferença existiu entre Cristo e Adão? Qual é a diferença que existiu entre Cristo e Adão? Adão, criado glorioso e perfeito à imagem e semelhança de Deus. Gênesis 1, versículo 26, Isaías 43, versículo 7. Cristo, nesse caso, o encarnado, e natureza deficiente, nesse caso encarnado, e em natureza deficiente, fraco e degenerado. Cristo, nesse caso, a diferença que existe, primeiro a diferença, é que Adão foi criado glorioso e Cristo foi criado em natureza débil, em uma natureza deficiente. Adão permitiu a entrada do pecado no mundo, Romanos 5, versículo 12. Mas Cristo, maravilhoso, Cristo permitiu que por meio dele viesse a salvação para todo mundo, Romanos 5, versículo 19. Então, após ter passado 4.000 anos de pecado, foi quando Cristo veio. Quer dizer, a natureza da humanidade já estava muito debilitada. E quando se passaram 4.000 anos de pecado, foi quando Cristo, nesse caso, aparece diante da humanidade. O que Adão tem em comum com Cristo? O que Adão tem em comum com Cristo? A humanidade. Adão foi um ser humano e Cristo Jesus também foi um ser humano. Por essa razão, eles têm essa coisa em comum. Adão tinha um corpo incorruptível antes do pecado. Após ter pecado, perdeu então a sua vitalidade e passou para um corpo mortal, para um corpo corruptível, para um corpo que passa por grandes necessidades, para um corpo que morre. Jesus encarnou-se com a natureza pós da queda, nesse caso de Adão, herdada assim todas as consequências provenientes da transgressão. Quer dizer, Adão
ele tinha ele foi criado glorioso, mas quando ele peca, ele perde, nesse caso, aquele corpo glorioso e começa a ter um corpo corruptível. E Jesus encarnou-se no corpo corruptível depois do pecado, depois da consequência, nesse caso, da transgressão de Adão. Foi o corpo que Jesus, nesse caso, encarnou-se, veio com ele diante da humanidade. Por essa razão é que encontramos algumas consequências da transgressão. E devemos entender alguma coisa: a consequência da transgressão não é a própria transgressão. Significa que a morte é uma consequência da transgressão e não é a própria morte que é a transgressão. São coisas completamente diferentes. Você pode confirmar isso em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E não há, nesse caso, não é a própria transgressão. Morte não é a própria transgressão, mas sim é a consequência da transgressão. Então Adão foi um ser humano, Jesus também foi um ser humano. Glórias a Deus, porque ele tornou-se ser humano como nós, para poder servir de nosso advogado. Adão foi tentado, Jesus também foi tentado no deserto e foi tentado durante a sua vida completa, até o momento em que ele nasceu. Adão pecou, Jesus venceu o pecado. Glórias a Deus. Adão morreu e Jesus também morreu, mas Jesus ressuscitou. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Adão é o primeiro, mas Jesus é o segundo Adão, pois a salvação do primeiro Adão dependia da vida e morte e ressurreição do segundo Adão, que é Cristo Jesus. Isso é muito maravilhoso de se aprender. Então, como são produzidas as tentações? Esse é o ponto mais importante que a gente precisa entender. Como são produzidas as tentações? Várias vezes nós lutamos com coisas que a gente não sabe. Por essa razão é que nós não conseguimos saber quais são as armas indicadas na qual nós devemos usar no momento certo e o momento ideal. Então, como são produzidas as tentações? A primeira tentação que Jesus sofreu foi visível. As pedras do deserto tinham formato de pão. Quer dizer, quando Jesus passou por aquele jejum e passou por aquela vigília, quando terminou o ciclo na qual ele estava fazendo aquele sacrifício, então ele viu as pedras em formato de pão. Então a primeira tentação que ele sofreu foi uma tentação visual. E tendo, nesse caso, passado 40 dias a orar e a jejuar, sentiu-se muito fraco em sua natureza, ou ele mesmo ambicionava por alimento. E a tentação é produzida de acordo com os nossos desejos. Esse é o primeiro ponto. A tentação é produzida de acordo com os nossos desejos. Algo que você não deseja não te servirá como tentação. E como vencer a tentação? Em toda a tentação, sua arma, nesse caso a arma de Jesus, de guerra, era a palavra de Deus. Então, para podermos vencer a tentação, precisamos estudar constantemente a palavra de Deus. A tentação não são vencidas por outro meio, senão estarmos firmes na palavra do Senhor. Então, em Efésios capítulo 6, versículo 11, nós conseguimos encontrar esta mesma descrição. E Satanás ele exigia de Jesus um milagre para comprovar a sua divindade. E Jesus não se deixou levar por isso. Por essa razão, hoje é notável o mesmo Espírito que tentou a Jesus, a tentar a igreja de Deus, a igreja de Jesus, e pede-se, nesse caso, que se façam milagres para saber se a igreja é de Deus ou não. Tal como Jesus não fez milagre no passado, não fez milagre para mostrar, nesse caso, a sua divindade para Jesus, para Satanás. Hoje também, nós, como povo de Deus, nós não somos identificados por fazer milagre. Pelo contrário, é pela firmeza na palavra de Deus. É o estudo constante desta palavra. É a firmeza, é a aceitação, é a crença nesta palavra que vai fazer com que nós sejamos vitoriosos e que também tenhamos o discernimento espiritual para sabermos o que é certo e o que é errado. Querido irmão, este conflito é uma realidade. E o Senhor hoje pede para que possas fazer uma escolha. Se é o Senhor que você quer servir, então sirva-o. Mostre ao mundo que você serve a Deus. Decida, abandone os seus pecados, arrependa-se e siga para Jesus. Mas se não for a Jesus que você quer seguir, tudo bem, você também tem a liberdade de escolha. Então siga outro rei, vai buscar outra pessoa, busque outro ser. Talvez assim você possa se sentir mais feliz. Mas eu te digo que não existe paz em outro ser a não ser em Cristo Jesus.
Este mundo logo vai terminar, isso é uma realidade. Por essa razão é que nós estamos falando daquilo que é a realidade da palavra de Deus. Por essa razão é que este evangelho deve ser pregado e testemunho a todo mundo, em todas as nações, e o fim virá. Mas saiba de alguma coisa, muitos servirão unicamente de testemunha. Muitos servirão unicamente de ouvintes. Muitos servirão unicamente de acompanhantes, mas não se envolverão como povo escolhido do Senhor. O meu desejo é que você seja um povo escolhido do Senhor. O meu desejo é que você aceites o convite do Senhor, a se aliar a Ele, a buscar força nele, a buscar coragem nele e fazer tudo quanto Ele puder te orientar. Que a palavra de Deus possa abençoar a sua vida e possa abençoar a sua família e que possa libertar-te de todas as artimanhas do inimigo e possa dar força e vigor para vencer todas as nossas tentações. O grande conflito é uma realidade, mas ele terá o seu fim. O nosso Senhor Jesus, Ele já venceu na cruz do Calvário e nos dá também a garantia de podermos vencer se tão somente confiarmos nele e estudarmos a sua palavra. O Senhor o possa abençoar. Quero orar para você. Deus eterno que está aí nos céus, nós te agradecemos em nome de Jesus, porque nos deste um antídoto e um método eficaz para podermos vencer todas as artimanhas que o inimigo tem trago na nossa vida. Por favor, abençoe a minha vida, abençoe a vida dos teus filhos, Pai eterno, que estão assistindo a este vídeo, abençoe as suas famílias, livra-os de toda a tentação, dê-lhes, Senhor Deus, o discernimento por meio do Espírito Santo, Pai, para que por meio da tua palavra eles possam vencer ao maligno. Abençoe essas famílias, ó Senhor Deus. Traga o Senhor Deus de volta para o seu reino. Em nome de Cristo Jesus, permita que o Espírito Santo, na porção mais dobrada, possa se apossar de suas vidas e assim eles serem testemunhas fortes e fiéis da tua maravilhosa palavra. Oramos agradecidos por tudo que o Senhor tem feito. Sê conosco, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor o possa abençoar. Até ao próximo vídeo.